Poesia, eu quero arrumar a cama, Poesia. Vem aqui. Olha lá. Você não vai deixar eu arrumar a cama? Eu não arrumei de manhã porque você estava dormindo. Agora eu vim arrumar a cama e tu veio dormir de novo? Você vai me ignorar? Eu quero arrumar a cama. Como faz? Hoje é terça-feira, são 10h34 e eu estou partindo para a minha aula de dança. Eu estou tão cansada, gente. Mas vou, porque eu sei que eu vou sair de lá melhor do que na volta. Ontem eu trabalhei muito. Ontem eu passei o dia inteiro planejando aula e corrigindo coisa de aluno e dando aula à noite. Foi a segunda aula que eu dei para o curso de administração. Amanhã tem mais uma. E é isso, bora lá. E lá vamos nós fazer o quê? Sim, acertou quem falou que temos reciclados para arrumar. Então, já vou arrumar hoje, porque já tá meio cheio, as coisas estão caindo aqui. Pelo barulho já tá dando para entender, né? Que cai. Tá tudo meio atrapalhado hoje. E aí, enquanto eu organizo o reciclado, eu vou falando com vocês. Deixa eu mudar a câmera aqui de lugar. Pronto, eu vim aqui hoje organizar o reciclado rapidinho, que são 2h20. 3 horas eu tenho que sair para aula de canto. Hoje é sexta-feira. Estamos na semana 9. Que assim como aconteceu com a semana 8, eu quase não gravei nada. E aí eu vou explicar o porquê. Eu peguei essas aulas extras na faculdade para o curso de administração, só que me avisaram um pouco em cima da hora. Então eu tive que planejar todas as aulas assim, correndo. E aí eu fiquei planejando as aulas correndo. E aí, assim, tem as coisas das minhas aulas que não dá para eu fazer antes. Então, por exemplo, corrigir lição de aluno, não dá para fazer antes. A gente tem que esperar o potinho pra lá longe. A gente tem que esperar os alunos terminarem a lição. Tem um prazo combinado para cada um. Normalmente os meus alunos cumprem esse prazo. Acho que essa também é uma grande diferença entre dar aula particular e dar aula em escola, né? Normalmente quem vem fazer aula particular tá muito afim de aprender. Então é mais fácil. As pessoas acabam fazendo mais as tarefas, engajando mais, enfim. Mas aí eu tinha tudo isso. Eu dei as 3 aulas para o curso de administração, foi muito legal.
Mas, ao mesmo tempo, por ter sido em cima da hora, foi um pouco estressante. O que aconteceu? Eu acabei passando mal. Aí, por isso que eu não gravei muito essa semana, porque eu não sei, gente. Eu comi, eu acho que eu almocei na terça-feira e almocei bem, porque sou uma pessoa comilona, a comida tava uma delícia. Sentei, passei a tarde inteira planejando a aula que eu daria na quarta-feira à noite para a faculdade. Tava satisfeita, não fiz um lanchinho da tarde. Mas, depois, quando deu o horário do Pilates, lá para 5 horas, fui fazer minha aula de Pilates. E quando eu saí da aula, a gente fez muito exercício com o abdômen. Quando eu saí da aula, eu saí já enjoada, assim, sabe? Quando não bate legal. E eu sou muito, assim, de respeitar o meu corpo. Então, se eu tô vendo na aula que o exercício não tá rolando, que não tá me fazendo bem, eu paro. Mas na aula eu não passei mal. Foi quando eu saí da aula. E aí eu sentei um pouco assim, eu já senti. Eu não precisava nem me olhar no espelho, eu já senti que eu tava pálida. E aí eu passei mal. Vomitei um pouco. Aí eu falei, não, vou desmarcar a aula da noite, que eu ia dar uma aula à noite. Falei com o meu aluno, falei, olha, a gente pode jogar nossa aula para sexta-feira? E aí ele deixou que a gente jogasse a aula para hoje. Então, a aula de sexta-feira vai ser hoje. E aí eu falei, não, preciso dar uma desacelerada. E aí eu incluí mais pausas essa semana. Pra tentar mesmo ficar bem, sabe? Pra tentar mesmo ficar bem. E melhorei. Minha mãe fez um chá de boldo pra mim, que nessa casa a gente resolve todos os problemas digestivos com chá de boldo. A gente é muito do chá aqui, então teve algum problema? Vamos tomar um chá. Né? Chá de boldo, chá de erva doce, chá de erva cidreira, chá de camomila, enfim. Então fui pro chazinho e aí melhorei. Mas foi por isso que eu não gravei tanto essa semana, assim. Li a semana 9, é a semana que a gente tem que reler as páginas matinais. Hoje é sexta-feira, eu ainda não tive tempo de fazer isso. Mas eu estava até comentando na aula de dança, como todos esses processos de fazer o caminho do artista, de fazer aula de dança. Olha, vai caber tudo aqui. De fazer aula de dança, de fazer aula de canto, como tudo isso tá sendo muito legal, assim, pra minha produção artística mesmo, sabe? Então, eu tenho curtido bastante. E aí, assim, né, é curioso, porque tá todo mundo do pessoal da astrologia, quem acompanha a astrologia sabe, que estamos num momento raro astrológico, que é 7 posicionamentos em Áries. E aí eu fui olhar, eu sabia que eu tenho o nó do norte em Áries, mas eu fui olhar em qual casa tá meu Áries. E aí eu descobri que meu Áries está na casa 5, que é a casa da criatividade, o que fez todo sentido, né? Canto, dança, literatura, enfim. Então, não, Popô, solta pops. Gente, ó. Minha mãe colocou no reciclado essas liguinhas aqui. Poesia tava tentando pegar uma delas. A gente não pode piscar, né, gente? Parece criança. Quando eu falo que é o neném, pois é o neném, vem dar oi pro pessoal. Vem dar oi pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Olha meu pãozão. Estamos melhor, né, Popô? O olho tá 100%? Você tá brava, né? Porque eu te peguei. Vai. O olho tá 100%? Ainda não, gente. Mas estamos melhor. Estamos caminhando. Talvez no vlog da semana 10 eu conte pra vocês que estamos livres de colírio? Talvez. Ainda não chegamos nesse estágio, mas estamos bem melhor. Você quer uma tampinha? A tampinha pode. Ela gosta de pegar essas tampinhas assim. Aí ela, olha lá, ela bateu pra mim, aí eu empurro pra ela de volta. E a gente fica brincando assim. Aí às vezes à noite eu acordo com o barulhinho da tampinha no chão. Poesia jogando a tampinha pra lá e pra cá.
Mas enfim, gente, não gravei muito. A aula de dança hoje foi super legal. A gente tem trabalhado muito recolhimento e expansão. E como que isso se dá. E como que a gente pode, sei lá, expandir o nosso corpo através do nariz. Ou pelo umbigo. Ou por partes do corpo, pela orelha, sabe? Por dançar com partes do corpo que normalmente a gente não associa com o movimento. Então tá sendo muito bacana. E aí eu contei pra professora, né? Hoje eu falei pra ela, tem um livro, O Caminho do Artista. E aí eu tava fazendo um dos exercícios que era se pensar com uma cor. E aí eu cheguei aqui no dia seguinte e você tinha pedido pra gente dançar como se a gente fosse aquela cor, e eu achei muito sincrônico, assim. Aí eu fiquei de levar o livro semana que vem pro pessoal ver. Ai, mas é isso, são 12h30. Minha aula de canto é às 4. Não, vou pôr pra reciclar, filha. Minha aula de canto é às 4. Eu tenho que sair às 3 de casa, 3h10 por aí. Vou tomar um banho agora, porque basicamente o que eu fiz? Fui pra aula de dança, né? Voltei, como eu tô sozinha em casa hoje, pedi uma comidinha, pedi um macarrãozinho que tava uma delícia, um molhinho picante, 10 de 10. Comi, lavei a louça, vim aqui organizar já o reciclado, que hoje, como vocês viram, foi pouquinho, ó, o saco tá murchinho. Vai dar pra pôr nesse saco aqui o do final de semana ainda, antes de mandar, que a coleta só passa na segunda. Então agora eu vou tomar um banho, vou me trocar e vou pra aula de canto. Eu dei uma enrolada porque eu comprei umas coisas, eu comprei as coisas das gatas, né? Areia, comida, enfim. E ficaram de entregar. Minha mãe não tá em casa, tô sozinha em casa hoje. E aí eu cheguei da aula de canto, olhei, entrei lá no site, tava lá, saiu pra entrega. Falei, vou pedir a comida, vou fazendo outras coisinhas aqui, porque quem sabe chega, né? Eu só espero que não chegue enquanto eu estiver no banho ou enquanto eu estiver fora, porque se chegar quando eu estiver fora vai ser outra burocracia para resolver depois, porque eu não vou estar aqui. E agora eles estão deixando um código. Então, acho que os meus vizinhos não vão poder pegar, porque eles não têm o código. Ai, gente, burocracia da vida adulta, não é mesmo? Hoje à noite eu vou dar aula pro Felipe, que seria a aula que eu teria que ter dado na terça, no dia que eu passei mal. E aí, sextou. Pretendo dar uma descansada, porque, gente do céu, como eu tô cansada. E aí eu vou pra aula de canto. Vou aproveitar para continuar lendo o livro do Cristóvão Teza. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí, Pupu. Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama Literatura à Margem. O título é bem... não sei se vai sair no vídeo. E ele é do Cristóvão Teza. Cristóvão é escritor, meu colega de profissão, né, formado em letras, professor também, enfim, por muitos anos na universidade, lá em Curitiba. E esse livro é muito legal porque ele traz várias conferências que o Cristóvão deu sobre literatura, sobre escrita, sobre literatura e psicanálise, que é justamente a que eu estou lendo agora. E aí é bem legal ouvir o que outros escritores pensam sobre isso. Estou gostando muito, já recomendo. Mas é isso, gente. Deixa eu correr, que já são 14h32, eu tenho que sair às 15. Vou escovar os dentes também, porque eu acabei de almoçar, então vou escovar os dentes, vou tomar um banho, e aí vou pra aula de canto. Eu nem pratiquei essa semana. Ah! Mas tudo bem, essa semana pareceu a semana do... Sabe a última semana de trabalho do ano, que você tem que encerrar tudo e fazer tudo, é uma loucura, e você não vê a hora dela terminar? Essa semana foi meio assim pra mim. Então, não vejo a hora dela terminar, não vejo a hora de eu sextar. Amanhã tem encontro Trio On Tour, então eu vou almoçar com as minhas amigas. Mas vai ser legal, assim, sabe? Só
saber que é passeio, que é um compromisso de passeio, não é um compromisso de trabalho. Então, enfim. Como vocês viram também, mudei o Cebola de vaso. Torcer para ele ficar bem, gente. Torcem aí para ele se adaptar na casa nova dele. Tá bom? Então é isso. Quem não lembra quem é o Cebola é o meu cacto. Mas é isso, gente. Faz sentido. É que eu, como gateira, eu vejo gatos em todos os lugares, mas faz sentido ser uma figura híbrida.
Vim aqui contar para vocês um pouquinho da semana 9, né, para a gente finalizar esse vídeo. A semana 9 é uma semana que fala sobre o senso de compaixão. E é uma semana que eu deixei marcados muitos textos, mas em termos de conteúdo mesmo, de páginas, é uma semana que tem... Ela é fininha, ó, dentro do livro. Ela tem pouca coisa. O senso de compaixão é o que faz a gente olhar pra gente com carinho e cuidado, né? Ela começa dizendo assim, aquele parágrafo introdutório que a gente já sabe que tem todas as semanas, começa assim: esta semana vai nos encontrar enfrentando os bloqueios internos. Pode parecer tentador abandonar o barco neste ponto. Não faça isso. Vamos explorar e reconhecer as dificuldades emocionais que abalaram os nossos esforços criativos no passado. Vamos curar a vergonha dos antigos fracassos. Vamos ganhar compaixão e agir como pais de nossa criança assustada, ansiosa por uma realização criativa. Vamos aprender novas ferramentas para desmantelar os bloqueios emocionais e apoiar os riscos renovados. E o primeiro tópico que ela aborda é o medo. Então, ela fala que uma das coisas importantes é a gente nomear as coisas com os nomes que elas realmente têm. Ela fala que muitas vezes as pessoas não fazem os processos criativos e se dizem preguiçosas. E, na verdade, não é preguiça, é medo. Ou procrastinadoras. Na verdade, não é procrastinação, é medo. E assim por diante. Então, é muito interessante como ela aborda essa questão do medo. Depois, ela fala da importância do entusiasmo. Na página 192, diz assim: a longo prazo, ser artista requer mais entusiasmo que disciplina. O entusiasmo não é um estado emocional, é um compromisso espiritual, uma rendição amorosa ao processo criativo, um reconhecimento amoroso de toda a criatividade ao nosso redor. O entusiasmo, do grego tomado por Deus, é uma fonte de energia constante, gerada do próprio fluir da vida. O entusiasmo é baseado na brincadeira e não no trabalho. Longe de ser um soldado com o cérebro anestesiado, nosso artista é uma criança interior, aquela com quem gostamos de brincar. E como acontece com todos os amigos de infância, é a alegria, não a obrigação, que cria um laço duradouro. Então ela fala que para ser artista a gente tem que ser alegre. E aí, de novo, ela subverte conceitos que eu vejo muito na escrita. Então, por exemplo, eu estou lendo este livro do Cristóvão Pisa. Falta só o finzinho do finzinho. E aqui ele defende que todo escritor é uma pessoa triste. Então a gente vê como isso aqui é muito mais arraigado, principalmente do romantismo para frente, né? Que para você ser artista você tem que sofrer, para você ser artista você tem que ser triste. E a Julia Cameron defende justamente o contrário, que para ser artista a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar alegre, a gente tem que estar entusiasmado. É importante. E aí por que ela fala, né, que tem que ser mais entusiasmado do que disciplinado? Embora eu acho que aqui tem uma contradição, né? Porque, por exemplo, para você fazer as páginas matinais todos os dias, mesmo quando você não tem vontade, isso exige um pouco de disciplina. Mas ela fala que se a gente fica muito disciplinada com a nossa arte, a gente acaba entediado. Basicamente é isso, entediado. E ela fala que o ambiente criativo também tem que ser um ambiente que inspire. Então, por isso que nas outras semanas tinha tarefas para a gente mudar móveis de lugar, para a gente doar coisas, para a gente ir na papelaria e comprar coisas, porque a ideia é ter um ambiente que inspire a criatividade. Porque ela fala que se a gente estiver num ambiente como se fosse, sei lá, um escritório super estéreo, como é um consultório médico, por exemplo, isso não vai dar vontade de ser criativo, não vai dar vontade de brincar. Aí ela vai falar das meia-voltas criativas, que era um conceito que ela já tinha trazido nas semanas anteriores, que é quando a gente sente vontade de desistir. E aí na página 193 ela diz: um artista produtivo costuma ser uma pessoa feliz. Isso pode ser muito ameaçador como autoconceito para aqueles acostumados a satisfazer as suas necessidades por meio da infelicidade. Então ela acaba dizendo que a gente às vezes desiste da vida criativa porque a gente sabe que a vida criativa vai nos levar a uma felicidade. E bancar essa felicidade é muito difícil, principalmente quando a gente tem pessoas infelizes ao nosso redor. Na página 195, ela diz: a criatividade assusta e toda carreira tem os seus momentos de meia volta. Às vezes, essas ocasiões podem ser encaradas como um tempo de reciclagem. Nós chegamos perto de dar um salto criativo,
Fugimos disso como um cavalo assustado, depois damos algumas voltas pelo campo, antes de finalmente tentar mais uma vez pular a cerca. Tipicamente, quando damos uma meia volta criativa, sentimos uma dose dupla de vergonha. Primeiro por nosso medo, depois por nossa reação a ele. Volto a dizer que é bom lembrar que todas as carreiras têm um momento assim. Então, você ser trabalhando com criatividade ou não, você vai passar por isso. E aí ela conta que ela trabalhou por muitos anos como jornalista no Chicago Tribune, cobrindo artes, e que ela entrevistou vários artistas. E ela sempre perguntava sobre essas meia-voltas criativas, e ela percebeu um padrão nas respostas de quem era bem-sucedido. Que ela fala que uma carreira criativa bem-sucedida sempre é construída sobre fracassos criativos bem-sucedidos. O segredo é sobreviver a eles. Ajuda a lembrar que mesmo artistas mais ilustres do mundo já passaram por essa fase em suas jornadas. Então, todo mundo já passou por isso. E ela cita alguns nomes bem grandes, por exemplo, a Jane Fonda. Tem várias pessoas, né, que já tiveram esse momento de fazer filme e, por exemplo, abandonar a carreira e depois voltar. A gente vê isso com esportistas também. O Tom Brady foi um que fez isso, né? Aposentou, depois voltou. Vários jogadores de futebol também já fizeram um pouco disso. Então todo mundo tem a sua meia volta criativa. E aí o que ela fala? Como que a gente lida com isso? Na página 196 ela diz: tenha compaixão, meia voltas criativas sempre nascem do medo. Medo do sucesso ou do fracasso, não importa qual. O resultado é o mesmo. Para se recuperar de uma meia volta criativa ou mesmo de uma série delas, o primeiro passo é admitir que aconteceu. Sim, eu reagi negativamente ao medo e à dor. Sim, eu preciso de ajuda. Então aí ela vai falar que é importante a gente reconhecer, é importante às vezes a gente falar com outros artistas para entender como outros artistas lidam com essa meia volta criativa e pedir ajuda, porque quando a gente se coloca nesse espaço de estou sem ideias, eu preciso de, sei lá, fazer um curso, fazer uma aula, conversar com uma pessoa, ler um livro que conte a história de um outro escritor, enfim. Quando a gente se coloca nesse lugar de preciso de ajuda, a ajuda aparece. Então ela vai falar um pouco disso. Depois ela vai falar sobre como demolir os bloqueios criativos. E aí ela deixa um exercício em 5 passos, que é para fazer todas as vezes que a gente for começar um projeto. Que aí ela vai trabalhar essa questão assim, do que eu sinto raiva, do que eu sinto medo, como que eu posso me preparar para lidar com isso. E aí depois vem as tarefas. Então, a semana 9, que é recuperando o senso de compaixão, trata disso. E aí foi muito legal, como vocês viram aqui no vlog, né, cuidar das plantas, passear um pouco, ir no museu, porque quando a gente tem um momento de meia volta criativa, é legal a gente abrir espaço para pensar de um jeito diferente e para se alimentar de outras artes, porque isso também é uma forma de pedir ajuda, quando a gente dialoga com outros artistas, dialoga com os nossos amigos, tudo isso ajuda a gente a dar uma refrescada nas ideias e ter ideias novas. É isso, gente. Esse foi o vlog da semana 9. Nos vemos na semana 10. E um beijo. Tchau. Obrigada por acompanhar.